Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre três coisas que não podem faltar no início das suas aulas. Na verdade, o início das aulas eu sempre encarei como uma oportunidade para eu começar tudo certinho de um jeito melhor do que eu fiz o ano passado. Então é sempre legal a gente ter umas dicas novas aí para poder começar esse momento tão importante, não só na vida do seu aluno, como na sua própria vida, né? Então, três coisas que não podem faltar no seu início de aulas, né? Eu vou arrumar os slides aqui enquanto eu arrumo, você pode se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar sempre o vídeo, jamais materiais com as pessoas que podem se beneficiar da informação, tá, gente? Eu vou colocar e tirar duas vezes, porque às vezes o programa dá um bugzinho aí, mas a gente já começa. Já vou começar nas três coisas que não podem faltar, mas uma delas eu já falei no vídeo anterior, então eu vou me delongar menos nela, tá? A gente precisa de acolhimento no início das aulas, então como que eu vou receber esse aluno? Vai ter adaptação da escola ou não vai? Como que vão ser esses primeiros dias ou o primeiro dia de aula dessa criança, né? Eu preciso, eu preciso também dedicar tempo para o planejamento, porque mesmo que a escola tenha um planejamento pronto, eu preciso estudar esse planejamento para que eu tenha mais segurança nas minhas aulas. E eu também tenho que prestar atenção nas regras que eu tenho que implantar na minha sala de aula, né? Então a gente tem esses três itens, sendo que o acolhimento, como eu falei para vocês, eu já falei sobre ele. Então eu vou só indicar o vídeo anterior e vou deixar no final desse vídeo aqui para você poder ver com mais detalhes, porque senão o vídeo vai ficar aí com quase uma hora, né? Então não é a intenção que você fique tanto tempo assim no vídeo. A gente tem o planejamento, dentro do planejamento a gente vai falar do documento em si do planejamento, quais são os coringas de aula para esse início de ano, quais são as opções que você tem, e a gente vai falar da tríade de base, tá? Durante esse vídeo aqui. E sobre as regras, a gente vai falar sobre regras da aula, regras dessa tríade que eu falei e as regras do aluno, certo? Vamos começar pelo acolhimento? Em relação ao acolhimento, é aquele período em que a criança vai chegar na escola e daí tem professor que vai fazer um tour pela escola, então a gente vira guia turístico. Tem crianças que ficam menos tempo em aula, geralmente primeiro ano, ou no infantil, as salas iniciais aí também ficam menos tempo em aula para se adaptar. A gente vai ter, às vezes, as salas se juntam para fazer algum tipo de oficina. Então, vai ter uma variedade de coisas que dá para fazer sim nesse início, né, nesse acolhimento. Mas geralmente a gente começa com uma dinâmica. No vídeo que eu fiz há uns dias atrás, chama Três Opções para o Início das Aulas, para o primeiro dia de aula. Deixa eu ver, vou até colocar aqui, ó. Três opções para o primeiro dia de aula. A gente tem dinâmicas ali, são três dinâmicas diferentes que podem ajudar nesse acolhimento. Para a gente poder já colocar ali para o aluno como que vai ser a convivência, quem são os amigos dele, como que vai ser a dinâmica da nossa sala de aula, né? Então, eu vou deixar no final desse vídeo aqui a indicação, sabe aquele videozinho que fica assim de sugestão? Vai ser esse aí do primeiro dia de aula com três opções, né? Na verdade, acho que eu vou pôr dois dessa vez. Acho que é melhor, porque a gente tem a tríade aí da base, talvez seja interessante vocês verem também. Então, esse primeiro dia de aula, fica lá o acolhimento como dica para vocês. E daí também não pode faltar a questão do planejamento, gente. Não existe aula sem planejar. E daí vocês vão reparar que eu acrescentei três cores, né? É uma legenda de cores, para cada um desses itens do planejamento. A gente vai falar no azul, a bolinha azul é o documento em si do planejamento, como que ele é esse documento, como que a gente deve fazer, né? A gente tem no amarelinho os coringas da sala de aula, então o que que eu posso fazer para poder otimizar meu tempo e dar conta do que eu preciso dar nesse primeiro mês de aula. E a gente tem a tríade de base, que eu vou dar um tempinho especial para ela. Quando eu falar, vocês vão entender um pouquinho melhor, tá? Então a gente começa com o azulzinho, o documento do planejamento. Ele vai depender da divisão da escola.
nem sempre o oficial vai ser funcional para o professor. Por que que eu estou falando isso? Eu já trabalhei em escolas, na verdade, eu acho que 90% delas eu entrego um documento para a coordenação, né, o meu planejamento anual, mas quando eu vou colocar isso na minha sala de aula, ele não é muito funcional. Por quê? Às vezes eu chego com alunos que já sabem fazer uma coisa que eu iria trabalhar lá no terceiro bimestre, né? Então eu fiz o anual, fiz o bimestral. Lá no terceiro bimestre tem alguns itens que essa criança já veio sabendo. Então, oficialmente, para os terceiros anos, é aquele documento. Mas pode ser que na minha sala de aula eu tenha que mexer em alguma coisa, sabe? Então, vai depender aí um pouquinho da divisão da escola. Eu vou ter o documento para a escola e eu vou ter o documento para a minha sala. Ah, mas vai dar muito trabalho fazer dois. Ninguém falou que você ia fazer dois, né? Na verdade, eu vou pegar aquele documento que eu entreguei para a escola e daí eu vou fazer anotações nele, com legendas de cores no meu caso, né? Então, por exemplo, tudo que tiver com marca-texto amarelo, é que eu percebi que minha turma já sabe fazer. Então, eu não vou me preocupar com aquilo. Eu vou dar menos atividades daquilo e mais atividades do que eles têm dificuldade. Lógico que ali no começo das aulas também tem avaliação diagnóstica, gente, que eu não coloquei nesse vídeo, porque ela é um capítulo à parte, tá? Mas a gente tem aí dentro desse planejamento, ela vai colaborar para eu ver quais são as coisas que o aluno já fez e quais não fez. É muita coisa no início de ano, né? Geralmente a gente tem um plano anual e dentro desse plano anual eu vou pegar os itens que eu tinha lá e vou transformar num plano bimestral, né? Então eu vou dividir por bimestres. E a gente tem um plano semanal, né? Que é o que eu vou fazer durante a semana com os meus alunos. Vou mostrar um exemplo para vocês que a gente tem aqui no Grupo Expolidório, que é da Clube das Joaninhas. Para quem não conhece, gente, o Clube das Joaninhas é um material, por enquanto a gente tem de primeiro e segundo ano, no qual a gente traz o material do ano inteiro já planejado e pronto. Então a gente tem o planejamento, todos eles, planejamento anual, vou mostrar agora para vocês, anual, bimestral e semanal. A gente traz esses três planejamentos prontos. A gente traz as atividades que serão dadas em folha na sala de aula, as atividades que serão dadas no caderno, e a gente também traz um extra que é o caderno de leitura. Todo esse material, ele é do que a gente chama de Clube das Joaninhas e as informações são com a Cirlei, que eu vou deixar no final do vídeo para não atrapalhar o conteúdo, tá? Eu tenho um vídeo também sobre esse assunto, chama Segundo Ano, todinho pronto para você, uma coisa assim. E tem do primeiro ano também. Mas aqui eu vou mostrar para vocês uma página do planejamento anual, uma página do bimestral, uma página do semanal, para vocês verem que eles são diferentes. Aqui a gente tem um planejamento anual, ele tem lá no material em torno de 14 ou 15 páginas, e daí ele vai pegar de onde as informações? Da BNCC, que é o nosso documento federal. Pode ser que no seu local de trabalho seja um currículo local, currículo paulista, currículo da cidade, então a gente às vezes tem esse documento aí local. Eu pego esse documento, faço um planejamento anual, e daí nesse planejamento anual eu vou ver quais coisas eu vou fazer primeiro, no primeiro bimestre, quais coisas eu vou fazer no segundo, quais coisas no terceiro, quais coisas no quarto. Então vejam que eu tenho aí, acabei de colocar a folhinha do meu planejamento bimestral, né? Então a gente tem o anual, que é de um jeito, o bimestral eu vou pegar algumas coisas do anual e colocar, e a gente vai ter o planejamento semanal. Esse daí é da primeira semana de março, que eu vou falar cada coisinha que eu vou fazer no dia, né? Praticamente ali a rotina com as atividades. Então, esses são os documentos de planejamento que eu preciso me preocupar enquanto professor. Ah, é muito difícil porque é muita coisa. Não, na verdade é uma coisa só, dividida em partes. A gente tem o planejamento anual. O que que eu vou fazer? O que mais dá trabalho é o anual mesmo. Eu vou ver o que eu vou trabalhar no bimestre, eu vou pegar lá do anual, é tudo copia. Eu copio o que eu vou fazer do bimestral lá do anual. E lá na semana é que eu vou ter que ver o que, que eu vou trabalhar daquilo que eu preciso dar conta no bimestre para poder dar para as crianças. Então é mais ou menos nessa linha.
Aliás, era até legal eu fazer um vídeo de como que eu faço esse planejamento aí das joaninhas, né, para vocês entenderem melhor. Eu vou pensar nisso mais para frente. Daí a gente tem de amarelinho os coringas da sala de aula. No início das aulas, gente, não tem escapatória. Use você livro didático ou não, você vai ter que ter umas atividades de coringa. E eu dividi essas atividades em três categorias. Eu até coloquei as folhinhas aqui de materiais que a gente faz, mas eu vou explicar uma por vez. A gente vai ter, são opções diferentes, deixa eu explicar. Não é que você tem que dar todos esses três tipos de uma vez, tá? A gente tem aí opções, né? O que que eu vou ter de coringa no meu primeiro mês de aula, no início aí das aulas? Porque eu preciso ter o que eu planejei, mas eu também preciso ter aquela atividade que ela preenche buracos, que é a preencher lacunas, né? Essa atividade de preencher lacunas vai ser aquela atividade de revisão. Então, eu aproveito para revisar algumas coisas que as crianças viram no ano anterior. Então, aqui nesse caso, eu separei o material de revisão do segundo para o terceiro ano. É uma folhinha do segundo para o terceiro ano. Deixa eu dar uma voltada aqui, que daí vocês veem ela inteira. Nesse caso, é uma de matemática, mas no material tem de língua portuguesa também, até outras matérias, para a gente poder revisar algumas coisas com os alunos que vão ser importantes de base para o ano que eles estão. Tá? No caso, esse aqui para terceiro ano. E uma coisa importante é que todos os materiais que eu mostrar no vídeo, eu vou deixar no resumo do vídeo, aqui embaixo, o link para você clicar e ir direto para o material. Né? Então, assim, eu gostei muito da ideia, mas eu não tenho tempo para fazer, eu gostaria de ver os detalhes aí para adquirir o material. Então, daí lá vai ter o link para você. E é legal porque é um material feito por um profissional da área de elaboração, né? Não é feito por um professor que não teve essa formação na faculdade, porque muito, assim, não existe na faculdade de pedagogia formação voltada para você fazer atividades, mesmo porque às vezes você vai notar que seu próprio professor da faculdade nem ele sabe fazer atividade. Geralmente ele xeroca de algum lugar, pega cópia, né? Muito raro um professor fazer a atividade dele, porque não tem essa formação. Essa é uma opção. Você dá algumas atividades aí para preencher as lacunas da aula, que são essas atividades de revisão. Uma segunda opção é você falar assim, ó, Janaína, isso não serve para mim porque eu preciso mais coisas, né? Então a gente tem de opção o pacotão BNCC de fevereiro, tem de todos os anos, tá, gente? Tem de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. Esse pacotão BNCC de fevereiro, ele vem com a lição de casa, em formato mensal, que é explicado no material. Vem os semanários, né, que são esses planejamentos semanais aí de fevereiro. Vem as atividades prontas e o planejamento que eu acabei de falar, que é de fevereiro. Então, o que que acontece? No caso do pacotão, é para aquele professor que fala assim: olha, eu não sei o que dá no meu primeiro mês de aula, eu ainda não sei estruturar minha aula direito, eu não sei montar uma rotina. Então, aí vem tudo pronto para que você tenha um modelo para os próximos meses. O pacotão BNCC fevereiro. Né? Então, essa é uma opção aí para quem quer começar tranquilo e ter o primeiro mês para poder planejar o resto do ano. Né? Então, o primeiro mês vem todinho pronto para você, inclusive as lições de casa. E a gente tem uma terceira opção, que ela é bem interessante. Aliás, do pacotão BNCC, deixa eu falar uma coisa importante. Às vezes, você tem o livro didático junto, tá? Nas três opções, dá para você trabalhar perfeitamente com o livro didático, que a escola impõe. Nesse caso aí, a BNCC, o pacotão, ele dá conta com e sem o livro didático. Se você tiver o livro didático, você não vai fazer todo o planejamento do dia. Né? Então, por exemplo, tem 5 lições para segunda-feira. Em lugar de você usar 5 lições de segunda-feira, você vai usar uma lição da segunda, uma lição da segunda na terça, uma lição da segunda na quarta, uma na quinta e uma na sexta. Então, esse pacotão, em vez dele durar um mês, ele vai durar 4 meses, né? Porque você vai distribuir ele aí, enfim, em meses, tá? E vai acontecer a mesma coisa com a Acelera.
O Acelera é uma coleção que a gente tem, que ela revisa e recupera. Então, ele traz a revisão do ano anterior e vai recuperando conteúdos aí do ano que está, né? Até se chama coleção 2 anos em 1, porque é uma coleção que tem a história do personagem, no caso do terceiro ano é a Carolina. A Carolina mora num condomínio e a mãe dela vende gelinho. E daí tem toda uma história por trás disso, as crianças se identificam com a história, com algumas partes da vida da Carolina. E isso vai acontecer com os outros anos também. A gente tem de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. Todos disponíveis e prontos para uso, tá? Sem preparação nenhuma. No caso do Acelera no terceiro, é se você, o pacotão BNCC quarto ano, ele já começa com conteúdos de quarto ano, por exemplo. Já nesse Acelera, não. Ele pega coisas do segundo ano e mescla com coisas do terceiro. Por isso que ele chama Acelera, né? Porque ele tem a intenção aí de acelerar a aprendizagem do aluno. No caso desse daí, dá para você usar uma semana inteira, que nem eu falei no caso do BNCC lá em fevereiro, ou você pode distribuir. Conforme você vai tendo espaços no seu cotidiano escolar, você vai colocando para poder dar uma base mais robusta aí para o seu aluno, tá? Então, o que que acontece? A gente tem essas três opções, relembrando. A primeira é para preencher as lacunas de aula. A segunda é para você poder se organizar, então ela dá o tempo que você precisa para montar os seus planejamentos, se a escola assim permitir. E a terceira, ela vai recuperar e avançar a criança. Então, são três opções diferentes. Você vê qual melhor se encaixa na sua realidade. Não dá para dar as três de uma vez, gente. Você tem que escolher, senão você vai ficar morrer louca, né? Vai ter burnout antes do meio do ano. É uma só que você opta para poder começar o seu ano bem. E a gente chegou na tríade da base. O planejamento é o tempo de vídeo mais longo, tá? Não tem como ser diferente. E na tríade da base a gente vai ter o caderno, então eu vou preparar o caderno para uso. O caderno, gente, ele tem o objetivo de construir a aprendizagem do aluno, né? Então essa é a função do caderno. Não, nada vai substituir ele. A sala de informática não vai substituir, o livro didático não vai substituir, porque são coisas que vêm prontas. A única coisa que o aluno vai construir na sua sala de aula é o caderno. Se você não sabe utilizar, nós temos cursos de uso do caderno a partir de R$ 6,99, que daí, nesse caso, você vai falar com a Cirlei. No final do vídeo eu vou dar o telefone dela, para você poder entrar em contato, tá? Eu posso até mostrar para vocês, talvez fique mais fácil aí para vocês poderem entender que é uma coisa aí. Não, acho que eu não vou mostrar, não. Vocês falam com a Cirlei, porque daí ela mostra para vocês. A gente tem um catálogo de cursos que daí você vai entender melhor como que funciona. Afinal de contas, o importante é você ter uma orientação assim mais personalizada. E só a Cirlei vai conseguir fazer isso, porque aqui é um vídeo público. Então, a gente precisa preparar o caderno. Então, a preparação do caderno, gente, é um ritual. É um ritual acadêmico, tá? Então, é aquele ritual que a criança vai começar a criar carinho por aquele instrumento que vai fazer ela aprender. Então, eu tenho todo um ritual que vai englobar a criança pegar o caderno dela, a criança preparar o caderno dela para uso. Será que vai dividir matéria? Será que não vai? Como que vai ser a divisão dessas matérias? É o momento que eu vou fazer uma capinha para cada matéria, para cada disciplina escolar. É o momento que eu vou fazer a criança criar apego por aquilo, para depois eu começar a usar. Então, esses primeiros dias a gente tem essa questão aí de organizar o caderno, preparar ele para ser utilizado. Então, eu crio essa ansiedade de uso na criança para que ela dê mais valor àquele instrumento de aprendizagem, né? Então, tudo isso é importante aí na preparação e uso do caderno. A gente vai ter a lição de casa, que ela é vital, mas ela não tem utilidade se o professor não souber ministrar essa lição, né? Então, se ele não souber como ele quer que seja essa lição, não faz sentido ter, né? Lição de casa, gente, não é tapa-buraco. Jamais mande para casa aquela parte do livro que você acha chato e não gosta de fazer. Porque se o professor que é formado para isso não gosta, você imagina a reação do pai, né?
E também não mande para casa aquela lição que não deu tempo de fazer em sala de aula, porque a gente tem uma diferença. As lições de sala de aula são orientadas e as lições de casa elas são para você treinar a criança. Então são coisas que ela já sabe fazer sozinha, né? A lição de casa é um treino. E a gente vai ter a correção do professor. Como que vai ser essa correção? Ninguém falou que o professor precisa corrigir todos os dias. Você pode criar, estabelecer uma rotina para sua correção. E esse é o correto, né? A gente tem três tipos de correção que eu não vou falar nesse vídeo, porque não é um vídeo sobre correção. Mas eu chamei de tríade de base porque a gente tem 6 itens que são deveres básicos do professor. E esse é o outro vídeo que eu comentei que eu vou deixar de sugestão aqui para vocês poderem entender, tá? Dessas 6 coisas, a gente tem 3 que são mais importantes ainda, que é essa tríade de base, que é o uso da lousa barra caderno, né? Então, o que eu estou no caderno do aluno é o que eu passei na lousa, não é uma folha copiada que eu vou colar lá, né? Porque eu não quero um aluno copista. Já falei disso num vídeo anterior que não dá para eu colocar no final desse, mas se vocês procurarem, vocês vão encontrar no canal. A gente tem, então, esse caderno, a gente tem a lição de casa e a gente tem a forma de corrigir as atividades. Ah, eu preciso corrigir? Precisa. E não é autocorreção, gente. A criança não tem maturidade para isso. Na verdade, ela vai ter lá pelo quarto, quinto ano, mas só se tiver sido feito um trabalho de correção antes. Caso contrário, ela não vai ter, né? Então, o professor que faz autocorreção é bastante preocupante, se não houve esse processo anterior. E precisa sim corrigir, porque senão a criança vai crescer achando que ela não vai ser corrigida nunca, né? E daí ela vai persistir no erro dela. Faz parte do trabalho de base do professor. O professor não é professor sem essas 3 coisas, tá? E daí eu preciso saber como será o uso do caderno, a lição de casa e a correção. Com que frequência vai acontecer o uso desse caderno, a lição de casa e a correção? E quais são as regras? Que daí eu vou cair naquela questão das regras da aula, né? Porque regras são processos. Nas regras da aula, eu vou ensinar e cobrar em partes. Eu entrei na onda, não cometam esse erro. Tinha uma época que eu estava na escola, muito tempo atrás, eu espero que ainda não tenha essa prática mais, mas deve acontecer, né? Porque as pessoas continuam no erro. Era modinha fazer um contrato com os alunos, que o contrato os alunos lia, se lia com os alunos, conversava e assinava. E daí eu descobri que aquilo era uma balela, porque assim, era uma aula, né, um dia de aula que eu fazia as regras com os alunos, a gente montava as regras, eles assinavam aquilo lá, eu tirava uma cópia e dava para cada um, e aquilo virava arquivo, porque ninguém ia lembrar daquilo no decorrer das aulas, né? Então, esse contrato de regras com os alunos, de combinados aí, ele não dava certo, tá? Ele dava certo nos primeiros dias de aula, mas isso se perdia ao longo do tempo, porque a gente tem mais o que fazer. Então, as regras da aula eu aprendi a duros golpes, né? Assim, a trancos e barrancos, que elas precisam ser conversadas de tempos em tempos, tá? Então, não é blá, 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 um monte de regras de uma vez. Não. É uma regra num dia, outra regra no outro, para a criança aos poucos ir assimilando aquilo. Se eu chegar para você e falar assim, olha, eu vou te ensinar os 105 deveres do professor, você já vai sair correndo, você vai até ouvir por educação. Algumas pessoas nem tanto, né? Mas você vai até ouvir por educação. Mas você não vai praticar nem 5 delas, porque você não vai lembrar das 105 regras de como ser professor, tá? Então a mesma coisa vai acontecer com o aluno. Você pode colocar lá as 10 regras da sala de aula, nossos 10 combinados. Ele não vai lembrar, porque é uma coisa que você implanta na prática. Você pode até ir montando lá o documento com ele, mas ao longo dos dias. É processo. A gente tem as regras da tríade, que ela é tão importante que a gente conversa com os pais da criança e com as crianças, né? Então, a lição de casa, a correção de atividades, e o caderno, você vai explicar as regras dele para os pais e as regras deles para as crianças.
É interessante que isso já seja falado na reunião de pais, como eu já falei aí no vídeo anterior. Mas também você vai combinar com as crianças ao longo dos primeiros dias. Então, você vai falar, olha, eu vou dar lição de casa 3 vezes por semana. Então, ela já fica avisada que aquilo vai acontecer, né? E você não pode falhar, gente, de modo algum pode falhar com a sua promessa, tá? Porque nós somos o modelo dos nossos alunos. Se a gente não cumpre a nossa promessa, nós não podemos exigir que o aluno cumpra a deles, né? É, E daí os pais ficam avisados, porque assim não fica aquele erro de comunicação, sabe? Que um falou uma coisa, outro falou outra. E não é só sobre a frequência, né? Porque você pode falar, ah, mas vai na agenda. Como você quer que seja feita essa lição de casa? Como você quer que esse caderno seja feito? Né? Tanto que no curso de uso do caderno, eu falo do caderno piloto, que é um caderno seu, de professor, que vai ser igual ao do seu aluno. Né? Eu explico como que ele é feito, né? Como que são aí os detalhes dele. E na correção de atividades você também vai combinar, porque você não vai ter aquele pai chato que vai falar, o professor nunca corrige. Eu, por exemplo, corrigia de sexta-feira, e daí eu já combinava com os pais que ia ter um horário que as crianças iam ter um tempo mais ou menos livre. Então, às vezes eu propunha um horário de jogos, às vezes eu propunha um horário para eles refazerem as lições que eu já tinha corrigido na semana anterior, já com as anotações devidas, né? Então, isso é combinado com os pais também, exatamente para você não ter o peso de reclamações da família em relação ao seu trabalho, né? Então, se você combinar isso, você já dá segurança para os pais que você já sabe o que está fazendo, porque isso é básico do professor, né? Isso é do professor, não tem como fugir. E a gente tem as regras dos alunos que você vai modelar aos poucos, né? Você vai falar assim, olha, aluno tal, você vai fazer desse jeito, daí você espera ele fazer, espera ele se acostumar, e daí você vai para a próxima regra. Dito isso, a gente tem que dar destaque sempre às regras da tríade, como eu falei, e se você tiver dificuldade para cumprir essas regras da tríade, você pode falar com a Cirlei e perguntar sobre nossos cursos, porque a gente tem curso de lição de casa, a gente tem curso de uso do caderno e uso da lousa, e a gente tem curso da correção também, né? A gente tem um curso aí que fala um pouquinho de correção, e daí a Cirlei vai saber orientar você em qual parte dos cursos que estão esses daí que eu falei. Se você ficou interessado, aqueles produtinhos lá, eu vou dar uma voltada aqui só para vocês verem. Aqueles produtinhos lá, esses daqui, olha, que eu mostrei para vocês, da revisão do pacotão BNCC e do Acelera, estão no site da loja, no janainespolidorio.com.br. Não é da Cirlei, tá? Esse. A gente tem 2 setores aqui na loja. O setor da Cirlei, que é o de cursos e do Clube das Joaninhas, e o setor da Rose, que é o da loja virtual. Se você precisar de alguma coisa, que nem você chega para a Cirlei e fala, eu quero o pacotão BNCC, ela vai mandar para a loja, então é mais fácil você já ir para a loja. Mas se você ficou muito confuso por ter 2 atendimentos, você fala com a Cirlei que ela vai direcionar você. E a gente também tem o grupo Saber em Ação, que nesse caso aí é um acompanhamento do professor durante o ano todo. Você também fala com a Cirlei no WhatsApp dela. Eu espero que você tenha gostado das dicas. Eu sei que eu trouxe bastante solução, é muita coisa. Mas qual que é a minha sugestão para você? Se você achou muita informação, reassista o vídeo aos poucos. E daí você vai anotando as partes que você ficou mais interessado. Vai pausando o vídeo, né? Porque assim as partes que você ficou interessado, você tem tempo de anotar, para você poder depois usufruir melhor das informações. Espero que você tenha gostado e até nosso próximo vídeo aqui no canal Janaínes Polidório, que traz soluções para todas as suas questões aí da escola e da clínica.